Eu me refiro ao professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Elídio Marques. Professor Elídio Marques, bom dia. Bom dia, Anderson. Satisfação imensa estar aqui com você e participar de um programa do qual participou a Heloísa Vilela, que tem sido aí uma parte da contribuição importante para a nossa democracia no campo midiático, assim como o teu programa, o Faixa Livre. Ela tem dado a sua parte na função fundamental da gente ter acesso à informação com o mínimo de seriedade e qualidade que um processo democratizante que a gente quer exige, né? Então, uma satisfação grande estar hoje aqui contigo. Obrigado pelas palavras, Elídio. Acima de tudo, com análise de amplos setores da nossa esquerda que a gente faz aqui no nosso programa. Eu acho que talvez o principal legado do Faixa Livre seja esse, a gente dialogar com amplos setores do campo progressista, com setores mais ligados ao governo, setores mais revolucionários, enfim, ampliar o debate, a discussão, acima de tudo, é o que a gente tenta fazer aqui no nosso Faixa Livre, ainda que o programa tenha um direcionamento muito claro, mas o que a gente precisa é ouvir amplas vozes aqui, ampliar o debate no nosso campo. Eu quero agradecer a tua presença aqui novamente, Elídio, para a gente falar um pouco sobre o cenário internacional que está movimentado ao longo desses últimos tempos, hein, Elídio? A gente teve, na última semana, o início, a abertura da Assembleia Geral da ONU, que acontece lá em Nova York, nos Estados Unidos, e os discursos das lideranças globais têm repercutido muito. Para começar, o discurso do presidente Lula, que abriu os encontros de alto nível lá na Assembleia Geral da ONU na última terça-feira, uma fala foi muito elogiada. Inclusive, logo depois o Donald Trump discursou aquele bom e velho show de horrores que a gente está acostumado do presidente dos Estados Unidos, com destaque para a química que ele disse ter rolado com o presidente brasileiro no rápido encontro que eles tiveram nos bastidores da ONU, e motivou, inclusive, a marcação da tão esperada reunião, do tão esperado encontro entre os líderes. Tivemos também, Elídio, o último discurso do Gustavo Petro como presidente da Colômbia, muito firme, como sempre, aliás, foi até registrado pela Heloísa Vilela, aqui ainda há pouco no nosso programa. A fala do Benjamin Netanyahu, altamente belicosa, Benjamin Netanyahu, premier de Israel, fala ameaçadora, reproduzindo o que ele vem fazendo já há quase 2 anos lá em Gaza, essa limpeza étnica produzida pelo Estado sionista, enfim. Daqui a pouco a gente vai entrar, Elídio, no detalhamento de algumas dessas falas, dessas participações lá na Assembleia Geral da ONU. Mas antes, o que a gente pode dizer a respeito dessa Assembleia Geral, sobre os principais discursos na ONU até aqui? Essa Assembleia Geral, ela tem apresentado bons sinais na tua avaliação? Então, Anderson, eu acho, em primeiro lugar, interessante dizer que a Assembleia Geral, e sobretudo esse momento de abertura da Assembleia Geral, acaba por ser um raríssimo momento de medição, né, de termômetros e de simbolismos sobre o debate da agenda no plano internacional. Eu sei que a maioria de nós, né, que estamos aqui na audiência do Faixa Livre, temos provavelmente muitas críticas à atuação histórica da ONU, não por acaso, pelas suas limitações, pelos aspectos nos quais ela reflete uma correlação de forças, de poder, que é marcada pela hegemonia e pelo hegemonismo estadunidense no pós-Segunda Guerra. Então, é claro que, predominantemente entre nós, haverá muitas críticas, mas eu queria dizer que, mal ou bem, apesar de tudo, esse momento de encontro da Assembleia Geral, sobretudo o seu início, a sua abertura, é um momento que permite que as posições, as prioridades na agenda, elas sejam formalizadas. E isso é interessante, né? Se não existisse isso, sentiríamos falta, apesar da limitação que isso tem. Então, acho que é um painel interessante, inclusive se a gente ampliar um pouquinho a nossa visão sobre a Assembleia para o entorno da Assembleia, né? Para os debates que vão acontecendo no entorno da Assembleia. Uma coisa que é bastante evidente e forte nesse momento é exatamente o crescimento dos debates acerca da necessidade de reformulação do sistema ONU como um todo,
do sistema de segurança coletiva, né, em especial do Conselho de Segurança. Então, é notável, né? Esse debate não é novo, esse é um debate que tem décadas, mas ele é notoriamente mais forte agora do que era antes. Você vê países como a Finlândia, né? Um país europeu ocidental, ainda que com características história e geografia muito especiais, propondo a suspensão do poder de veto por 25 anos. Então, a gente tem aí um debate em torno da própria estrutura da ONU que está mais forte do que nunca, e isso é um reflexo da constatação da incapacidade da organização de dar conta daquilo que seriam as suas tarefas e funções principais. Eu ia te questionar justamente a respeito disso, viu, Elidio? Porque o próprio Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, atacou a ONU nas declarações dele em diversas ocasiões ao longo do discurso dele. Ele tentou reduzir a importância do órgão de todas as formas. Como é que você vê a ONU depois dessa Assembleia Geral? Elidio, ela, de alguma forma, perdeu ainda mais relevância do que vinha perdendo ao longo dos últimos tempos, depois dos ataques do presidente dos Estados Unidos? Temos muitas contradições e paradoxos nesse cenário sobre a ONU, Anderson. Um deles é que, como eu dizia, na verdade é no nosso campo, né, no campo da democratização, no campo das maiorias sociais, é que a gente tinha muitas limitações, ou tem muitas críticas às limitações do sistema ONU. No entanto, hoje ela sofre um outro tipo de crise, um outro tipo de ataque, por razões opostas às nossas, né, que vem da extrema-direita. E esse enfraquecimento, esse questionamento que vem da extrema-direita, definitivamente não nos interessa, não temos como ter aliança com ele, porque ele não critica o sistema institucional internacional, não apenas a ONU, mas as organizações intergovernamentais de maneira geral. Veja-se a relação que os Estados Unidos têm com o Acordo de Paris ou com a OMS, né? Ele não faz essa crítica pelo que esse sistema institucional tem de déficit na consecução de direitos, interesses, né, das maiorias sociais pelo mundo afora. Ele faz essa crítica pelo que esse sistema impõe ainda de constrangimento à persecução desenfreada de seus próprios interesses, dos interesses das potências ocidentais. Então, na verdade, assim, é uma crítica pelo lado exatamente oposto àquele que nós fazemos, né, historicamente. Então, não nos interessa, não temos aliança possível com essa crítica. Então, ele tem razão na sua formulação inicial básica, né, de que a ONU não está servindo, não está resolvendo, não tá... Com isso a gente vai concordar, mas as razões e o que eles propõem pior, né? São piores do que isso, né? São piores do que o que nós temos hoje, né? Se desaparecesse a ONU nos termos do Trump, não pela superação por uma outra forma de convivência mais democratizante, a gente sentiria saudade. É isso, né? Infelizmente, o que a gente tem é esse cenário, né? Uma ONU com cada vez menos poder, enfim, é um órgão absolutamente descredibilizado e com capacidade de influenciar as questões importantes no mundo. A gente tem visto aí a partir desses conflitos que a gente vê avançando lá no Oriente Médio, em especial, esse morticínio, e a ONU não tem condições de fazer nada em relação a esse processo diante da perda de espaço que teve ao longo dos últimos anos. Elidio, eu obviamente não posso deixar de pedir uma análise tua, enfim, as tuas impressões a respeito dessa reunião que a gente vai ter ao longo dos próximos dias, muito provavelmente entre o presidente Lula e o Donald Trump, né? Telefone, videochamada, fala-se da possibilidade de se encontrarem num terceiro país, que não Brasil e Estados Unidos, enfim. Queria saber de você o que a gente pode esperar, e outra, que postura o presidente brasileiro deve adotar nesse encontro com o líder estadunidense?
Bom, eu acho que, primeiro, emendando ainda na questão anterior, importante destacar que, dentro desse cenário de profundas limitações, uma comissão especial de investigação organizada pela ONU estabeleceu que o que está acontecendo em Gaza é um genocídio. Então, na verdade, hoje, a gente falar em genocídio é falar na denominação que foi dada pela Comissão Especial de Investigação organizada pela própria ONU. De alguma forma, claro que isso é muito pouco diante de um genocídio, que é o que se impõe como debate do ponto de vista ético, político, teórico, metodológico, mas é algo que, de alguma forma, oficializa e credibiliza algo que, há algum tempo atrás, era apresentado como uma denúncia, como uma posição até radical, né, de alguns setores. O Lula mesmo, quando falou pela primeira vez em genocídio, foi apontado como uma posição extremada, que fechava os diálogos, né? E isso hoje é uma posição oficial da própria ONU, e há outras posições também de órgãos oficiais, como o TPI. Eu acho que, enfim, dentro desse cenário é importante a gente frisar isso. Ainda a mídia, né, ainda o nosso senso comum, do qual estamos todos impregnados, eventualmente falamos em conflito. Não tem conflito, tem uma situação de genocídio, e nada justifica esse genocídio, como importantemente disse o presidente Lula na sua fala. Uhum. Em relação ao encontro com o Trump, o Planalto parece adotar uma postura de bastante cautela. Primeiro, uma observação que é compreensível o fenômeno da repercussão da fala, na verdade, quase um caco ali, né, na fala do Trump, sobre a questão do encontro. É inusitado, é um pouco cômico, um pouco curioso. Então é compreensível que tenha tido essa repercussão, mas acaba que tem a desvantagem também de obliterar um pouco outros elementos do discurso, longuíssimo discurso do próprio Trump, do Lula, de outros, né? Então, de alguma forma, tomou o noticiário essa fala curiosa do Trump sobre o encontro de 39 segundos, como ele mesmo disse, entre os dois. Mas, de outro lado, tem um elemento político, que é esse elemento de chamar para essa conversa. O Planalto é muito cauteloso sobre isso, né? Mostra-se muito cauteloso, e eu diria que toda cautela é pouca. A gente precisa se lembrar não apenas do episódio que todo mundo se lembra com o Zelensky, mas outros mais recentes, né? O Trump reunido com o grupo dos dispostos, né, da Europa, inclusive a própria von der Leyen, né, e outros líderes europeus, em formato de escolinha na Casa Branca, né, sentado atrás da mesa presidencial, com os outros um pouco amontoados em cadeiras ali em volta, e a foto divulgada pela Casa Branca dando a entender que ele estava numa posição professoral, assim, em relação aos líderes europeus. Então, esse jogo da disputa semiótica vai acontecer inevitavelmente se houver esse tipo de encontro. Então, eu entendo que, de um lado, o Lula está pressionado a fazê-lo, e está pressionado não apenas pelos setores exportadores, mas está pressionado também pela própria, assim dita, opinião pública, né, que eu preferiria chamar de opinião eleitoral, que é o fato de que você tem pesquisas que mostram que há uma massa de pessoas que acham que o Lula deveria conversar mais com o Trump, ou que avaliam negativamente a política externa do Lula. Isso é uma coisa curiosa, porque entre nós, a política externa é talvez a parte na qual a gente se sente mais contemplado, mais próximo do governo Lula, né? Entre nós, a esquerda, né, de maneira geral. Mas se você vai na opinião pública, que recentemente sai uma pesquisa por itens, né, por temas, educação, saúde,
a parte mais mal avaliada é da política externa. Então, o Lula está pressionado pela opinião eleitoral a dar esse passo. O Planalto é cauteloso e eu diria que toda cautela é pouca, porque a probabilidade de que a Casa Branca faça algum tipo de jogo, no mínimo semiótico, né, no mínimo no campo da comunicação e simbólica, para tentar colocar o Lula em maus lençóis, é uma probabilidade enorme. Você pode dizer, com o Putin no Alasca não foi assim, foi até bom para o Putin. O Putin tem um arsenal, no sentido estrito e no sentido amplo, de recursos políticos muito especial, né? Assim, o Putin enriquece mais de um terço do Putin, a Rússia enriquece mais de um terço do urânio no mundo. É uma outra coisa, é uma outra área de influência, né? O Lula tem a sua liderança carismática, pessoal. O Brasil não é um país desimportante, mas é uma outra situação. Então, eu acho que a cautela que os assessores do Planalto têm, ela é uma cautela muito justificada, e o Lula deve ter muito cuidado para evitar armadilhas muito ruins, né? Uhum. Agora, o Elídio, o que a gente pode esperar em relação a essa negociação entre os dois líderes, né? Porque a gente tem aí o Trump atacando o nosso país com esse tarifaço, também figuras da institucionalidade com a tal da Lei Magnitsky, enfim. E nesse encontro, o que se espera é que o Lula busque uma negociação para tentar encerrar essas ações do presidente dos Estados Unidos, que tem caráter meramente político diante da situação da família Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, inclusive, está lá nos Estados Unidos, deputado, deve perder o mandato, mas hoje está conspirando contra o país nos Estados Unidos. O que é que você avalia dessas negociações? Tem gente dizendo que o Lula deve levar para a mesa de negociações terras raras, data centers, a Embraer, especialmente as terras raras, né? Parece que já está no radar aí do governo brasileiro negociar essas terras raras com os Estados Unidos. Isso não é perigoso demais, Eli? A gente não precisaria, acima de tudo, defender a soberania do nosso país em torno dos minerais raros? Então, primeiro que eu acho que o Trump é uma figura, e sua política por tabela, que é imprevisível no varejo, embora compreensível e previsível no atacado. Ou seja, a gente entende o sentido do que ele quer fazer, né? Segurar o máximo possível, né, as posições de predominância dos Estados Unidos no jogo internacional, enquanto ele busca recuperar as condições de manutenção, restabelecimento, reorganização do seu lugar na hegemonia global. Então, a gente entende no atacado, a gente entende que no atacado ele tem poucos princípios, ou quase não tem nenhum, poucos limites éticos e tradicionais em relação àquilo que vem sendo estabelecido, não só na ordem do pós-guerra, mas em toda a ordem, né, ocidental dos últimos séculos. Claramente é um discurso pós ou pré-westphaliano nesse sentido, né, do desrespeito à soberania e igualdade formal dos Estados. Então a gente entende o que o Trump quer fazer, está tentando fazer a prazo, mas no varejo é tudo muito fluido, tudo muito negociável, tudo muito... As prioridades, né, variam. A gente vê agora uma certa sinalização sobre a Ucrânia, que pode ser um pouco diferente do que era antes. Algum entendimento não aconteceu com a Rússia, não está acontecendo com a Rússia, ou ele quer pressionar para que aconteça, né? Mesmo em relação a Israel, quando os Estados Unidos são estruturalmente aliados ao Estado de Israel e ao seu projeto, mas podem não ser exatamente interessados no mesmo ritmo, na mesma forma de política realizada pelo governo Netanyahu. Então, podem existir aí elementos de tensão e de pressão dentro dessa aliança. Então, com o Brasil, a gente pode dizer que esse grande mecanismo ele também funciona. A gente sabe o que eles querem a médio e longo prazo, o que eles querem estrategicamente,
mas o varejo da negociação é muito difícil de você prever, como não foi previsto exatamente que o Brasil seria um dos países mais taxados de maneira tão súbita como foi, com argumentação tão explicitamente política, né, numa carta formalizada ao governo brasileiro sobre a questão do julgamento do Bolsonaro. Isso não foi previsto exatamente que ia acontecer dessa maneira, né? Mesmo diante do primeiro governo Trump, né, muita gente crítica, né, Trump, muita gente muito crítica ao Trump não previa uma radicalização tão grande. Então, o comportamento do Trump realmente, a bola de cristal tem que estar muito afiada para dizer. Mas sim, é claro que, em último, a gente percebe que as questões estratégicas, energéticas, elas entram em jogo. A gente vê como o Trump ele recuou com a China frente aos temas lá dos IMAs, né? Os temas lá dos insumos em relação à indústria automobilística, né? Que são importantes para os carros elétricos. Então, essas coisas elas podem entrar. A gente sabe, por declarações do próprio ministro Haddad, que o governo brasileiro não está fechado a negociações sobre a questão das chamadas terras raras. Uhum. Acho que é complexo, é difícil a gente imaginar, porque o Brasil também tem um funcionamento complexo, o Brasil não é um país tão presidencialista assim, né? Então é difícil imaginar que o Lula tem uma conversa com o Trump e sai de lá com um acordo sobre terras raras, envolvendo tudo num acordo global. Mas se acontecer essa conversa, sinalizações poderão sair daí, e eu só posso esperar que as sinalizações sejam de luta pela manutenção da soberania brasileira, que, aliás, tem sido um dos elementos que tem ajudado a sustentar uma certa recuperação eleitoral do próprio Lula, né? Então, não posso esperar outra coisa. É um dos componentes do discurso do presidente da República. O problema, Elídio, é que o que o Lula diz, infelizmente, não se escreve. O que o Lula fala não se escreve. A prática política do Lula, lamentavelmente, na maioria absoluta das vezes, é muito diferente do que ele fala, especialmente em âmbito internacional. Ele faz falas muito responsáveis fora do país, inclusive aquela também lá na Assembleia Geral da ONU, no encontro que ele teve com lideranças aqui da América do Sul, também com representantes da Espanha, enfim, onde ele falou sobre os governos serem eleitos com um discurso de esquerda, mas fazerem uma gestão dialogando com as pautas da direita. Enfim, eu queria a tua análise enquanto comentarista do cenário internacional dessa declaração do Lula, especialmente como é que isso se reflete na prática, viu, Elídio? Porque é o que a gente sempre questiona aqui. O que o Lula faz, infelizmente, o que o Lula fala, infelizmente, não se escreve. Então, eu acho que, de alguma forma, é interessante observar que haja um reflexo na fala do Lula de uma certa obstaculização desse caminho tradicional que a esquerda eleitoral, a esquerda governativa tem encontrado. A gente observa que, nas últimas décadas, os governos progressistas, na América Latina de maneira mais grave ainda, além de terem sido em número menor, né, tem um número que tem diminuído, eles têm tido alcance na sua possibilidade, na sua capacidade de entregar reformas e avanços bastante grandes, né? E não tem impedido o crescimento da frustração e da extrema-direita. Então, é bom que se reflita sobre isso e que isso seja devidamente incorporado nos discursos e também nas políticas concretas no plano interno, né? Porque fazendo a mesma coisa reiteradamente, não vamos chegar a resultados diferentes, provavelmente. Mas é interessante que a gente tenha
alguns reflexos disso. Eu fico um pouco surpreso pela posição que o Estado espanhol teve recentemente frente à crise com a crise humanitária, né, na Palestina. É um pouco melhor do que eu esperava, para ser sincero com você. O que a gente vê o PSOE como um partido que é uma espécie de vanguarda do recuo da esquerda no plano internacional, né, desde Moncloa, né, para cá, dos últimos quase 50 anos. E é curioso, é interessante que eles tenham tido uma posição um pouco mais firme. Eu espero que seja reflexo da compreensão de que os imensos recuos que eles fizeram à frente do Estado espanhol nas últimas décadas não impediram o surgimento de uma extrema-direita muito virulenta, muito reivindicadora do franquismo, reivindicadora a extrema-direita espanhola tem grupos terroristas, né, violentíssimos, a Falange, é uma coisa terrível, né? E eles estão avançando, né, político-eleitoralmente. E eu espero que isso seja um pequeno sintoma, essa posição um pouco mais progressista do governo espanhol frente à situação, mandou lá proteção para a flotilha, né, que é uma coisa digna, necessária de se fazer, a abertura desse canal permanente de assistência humanitária. Eu espero que isso seja um reflexo de uma compreensão de que aquele velho caminho, que já é um caminho velho, já é um caminho que tem 40, 50 anos, para não retomar coisas lá atrás do início do século XX, não está dando certo, né? Não está funcionando. Então, a margem para o Lula não é muito grande, ele tem um poder limitado, é um presidencialismo limitado, é um executivo que diminuiu seu poder ao longo das últimas décadas. Eu acho que a governação do PT precisa fazer uma crítica, uma autocrítica também sobre isso, mas ele ainda tem alguma margem para, especialmente no plano simbólico, mas também no plano material, fazer alguns enfrentamentos, né? O Kassab dizia esses dias: o Lula está perdendo o centro, sendo que ele, que se diz a própria encarnação do centro, já foi, né? Já diz claramente que o plano A é o Tarcísio, o plano B o plano C é o Eduardo Leite, o plano D, quer dizer, nunca chega o plano L, né? Então ele já foi, né? Então, se o dono do centro, o que é o centro do Brasil? É uma boa questão, né? Não por acaso recebe esse magnífico nome Centrão, inventado na Constituinte. Mas se o centro já foi, né, o que resta ao Lula, se não ser um pouquinho de esquerda até as eleições de 2026, pelo menos, né? Eu, sinceramente, a cada dia que passa, acho mais que o centro aqui no Brasil é representado pelo Partido dos Trabalhadores, infelizmente, com esse governo que a gente tem visto ao longo dos últimos tempos, e obviamente que o dito centrão é a direita na sua representação mais simbólica, mas eu acho que o PT cada vez mais se coloca como um partido de centro diante do cenário que a gente tem visto ao longo dos últimos anos. Eu vou ler algumas mensagens aqui, ó. Primeiro a Clau mandando um alô pra gente lá do Japão. Bom dia aqui do Japão. Já é noite aí no Japão, né, Clau? Obrigado pela tua mensagem aqui pra gente. E o Renato Cinco, ex-vereador aqui no Rio de Janeiro, dizendo o seguinte, ó: ficou parecendo até que nem o Lula aguenta mais tanta traição de classe em relação à fala do presidente brasileiro lá na Assembleia Geral da ONU. Elis, eu queria repercutir também contigo as declarações que foram feitas pelo primeiro-ministro de Israel, o premier Benjamin Netanyahu. Uma fala nefasta dele na Assembleia Geral da ONU, dizendo que Israel vai finalizar o serviço contra o Hamas, e agradeceu o apoio do Donald Trump com os ataques que a gente tem visto ao longo dos últimos tempos. Acabou mencionando também, falei do apoio do Trump, mencionou os ataques dos Estados Unidos contra depósitos nucleares do Irã, chamando a ação de um ato de bravura. Lembrou que o Trump sofreu tentativas de homicídio, ligou essas tentativas a inimigos em comum, enfim. Se dirigiu diretamente aos países que reconheceram o Estado palestino, afirmando que eles teriam vergonha dessa decisão no futuro. Chamou a decisão de antissemita e disse que nem mesmo os palestinos concordam com uma decisão de 2 estados. Netanyahu negou que cometesse genocídio, afirmou que as acusações eram sem base e disse que, abre aspas, tentar tirar a população, disse que vai tentar tirar a população de Gaza do local, o povo palestino do seu território. Ele disse que delegações da maioria dos países, incluindo o Brasil, deixaram o plenário
da ONU durante a fala do premier israelense. Eu queria uma avaliação tua sobre essa participação do Netanyahu na Assembleia Geral da ONU, essas falas horrorosas, tenebrosas, feitas pelo premier de Israel. Deixa eu mandar meu abraço aqui para a Cláudia, que nos escuta do Japão, e para o grande Renato Cinco, grande figura pública e lutadora aqui da cidade do Rio de Janeiro. E sobre o Netanyahu, comentar que é interessante a gente observar a tribuna da Assembleia transformada numa tribuna de propaganda, de uma postura tão bélica, uma propaganda como parte, quase que o uso da tribuna como elemento da luta militar de Israel contra o povo palestino, né? E quem diz isso, quem faz essa formulação, não sou só eu daqui, apenas nós, né, daqui, mas o Haaretz, né, um jornal importante aí da esquerda, né, genericamente falando, do liberalismo ou da civilização, enfim, dentro do próprio Estado de Israel, que vai fazer críticas muito duras a essa intervenção do Netanyahu. Mas repare também numa outra coisa. Apesar desse uso quase né, da tribuna da ONU como arma de propaganda de guerra, desse discurso muito virulento, que não é exatamente novidade, né? Ele já tinha feito esse uso antes, o que é novidade é o agravamento das circunstâncias. Algum dos nossos bons críticos de comunicação observou que o Jornal Nacional teria dado 5 minutos para esse discurso do Netanyahu sem praticamente nenhum contraponto. Então, o objetivo do Netanyahu está conseguido, né? Dentro de um país como o Brasil, cujo governo tem uma posição de denúncia do genocídio, em que, segundo as pesquisas, a opinião pública é majoritariamente crítica a Israel, embora haja uma massa organizada e informada aí por canais de comunicação da extrema-direita em favor de Israel, né? Mas é uma minoria grande, uma minoria imensa, com milhões de pessoas, né? E com enraizamento popular e com uma mistura de discurso religioso. Mas, de todo modo, o Brasil, segundo as pesquisas, é um país que majoritariamente critica a postura do Estado de Israel nesse momento. Ele teve 5 minutos, né, no Jornal Nacional, coisa que provavelmente as nossas posições nunca terão na vida. Então, repara, ele consegue esse objetivo, né? De outro lado, eu acho interessante destacar que quando ele critica tão duramente os Estados europeus, agora eu vou fazer um pouquinho de advogado, não diria do diabo, mas né, de uma coisa aí no meio disso, que é a própria institucionalidade internacional, a própria política internacional. Quando ele critica tão duramente os líderes ocidentais por reconhecerem o Estado da Palestina, e nós todos sabemos como isso é tardio, como isso é pouco, como isso é simbólico, como isso em si não garante nada, ele dá um recibo, ele dá um sintoma de que esse reconhecimento foi ruim para a posição, para a política dele, né? Esse reconhecimento muito tardio que seja, foi ruim para a política dele, né? Sentiu, como se diz, né? Então, o Netanyahu não queria que os Estados europeus tivessem dado esse reconhecimento e ele passou esse recibo da tribuna. E, ao mesmo tempo, também tem a vantagem de ter deixado clara a posição dele, né, e do Estado de Israel, já que a gente não vê uma oposição, a gente vê críticas, como eu citei, a do Haaretz, a gente não vê uma oposição capaz de formar uma alternativa de política para o Estado de Israel. Eu não enxergo isso, né? Algumas pessoas apostam nisso, falam dos movimentos, das manifestações, acho tudo isso extremamente importante. Acho os movimentos de crítica dentro do Estado de Israel, o governo Netanyahu, super importante, mas não vejo sinais de que esteja numa iminência de ser substituído o governo Netanyahu, a não ser, eventualmente, por alguma coisa tão ruim quanto ou pior, né?
Mas, repare, ele deixa clara a política, ele deixa claro o projeto, né? E é um projeto terrível, né? É um projeto genocida, é um projeto de destruição, é um projeto que, esse sim, nós todos viveremos, se vivermos, com a imensa vergonha de não nos termos oposto a ele com toda a força daqui por diante, mesmo que ele parasse agora, né? Mesmo se esse genocídio parasse agora, a gente ainda viveria o resto das nossas vidas, os estados viveriam com o peso gigantesco de não ter detido esse movimento genocida, né? O Netanyahu, acima de tudo, se alimenta desse processo de morticínio lá em Gaza para se manter no poder. Se isso acabar, se, obviamente, esses ataques lá do Estado sionista forem encerrados em Gaza, muito provavelmente o Netanyahu cai lá em Israel, né? Acima de tudo, o que ainda mantém ele no poder diante de muitas acusações que ele sofre lá em Israel é justamente esse processo aí, essa defesa, entre aspas, de Israel diante dos ataques do Hamas. Aliás, vamos completar 2 anos desse processo no próximo dia 7. A gente vai fazer, inclusive, aqui um debate muito especial no Faixa Livre para cobrir, para repercutir esses 2 anos de morticínio lá em Gaza. O Elídio, falar em Netanyahu, ele vai se reunir com Donald Trump hoje lá nos Estados Unidos. Vai ter mais um encontro com o presidente estadunidense, muito pressionado diante do que aconteceu lá na Assembleia Geral da ONU, do reconhecimento do Estado palestino por uma série de países, inclusive europeus, França, Reino Unido, enfim, tivemos também Canadá, Austrália reconhecendo o Estado palestino. Você acredita que o Trump, de alguma forma, possa iniciar um desembarque desse apoio que ele dá, não só apoio, né, mas financiamento que ele dá ao processo de morticínio lá em Gaza? O que é que esse encontro de hoje pode dizer em relação à continuidade desse morticínio do povo palestino em Gaza, Lídio? Por incrível que pareça, por menos que a gente possa confiar no Trump para qualquer coisa, eu posso estar sendo um pouco otimista, mas eu acho possível que o Trump esteja fazendo esse encontro exatamente para sinalizar uma redução, um freio, uma modulação, uma diminuição desse apoio nessa forma, nesse momento. Acho que, em última, como eu dizia, no atacado, estrategicamente, é isso. Os Estados Unidos e Israel são uma simbiose muito difícil de desfazer. E não é só Israel dependendo dos Estados Unidos, mas também o contrário, também é uma ponta de lança extremamente importante para os Estados Unidos, Israel que existe como conjunto de aliados políticos dentro dos Estados Unidos e dentro de outros países, né, das áreas de influência estadunidenses. Então, acho que é uma simbiose, não acho que essa aliança vai se desfazer rapidamente, de forma alguma, mas acho sim que o Trump pode dar sinais de diminuição de ritmo na violência do Estado de Israel. Acho que tem sinais aí de que, diante da situação europeia, o Trump vê o acordo, que eu ainda acho que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, sobre a Ucrânia. Então, há sinais de que o Trump se relocaliza um pouco nisso, né? Um pouco menos Putin, um pouco mais fechado com o campo europeu, e nesse momento, nesse sentido, com essas posições dos Estados europeus, inclusive, pode não ser prioridade para o Trump continuar apostando. Acho que ele não faria uma reunião com Netanyahu para dizer, vai lá, amigo, continua teu genocídio aí, né? Acho que só faz sentido ter uma reunião para dizer e para tentar faturar, inclusive politicamente, alguma forma de diminuição do ritmo desse morticínio,
para já. Estruturalmente, estrategicamente, eu tenho a concepção de que o regime do Estado de Israel é um regime que tem entre os seus pilares esse processo colonialista, esse processo violento de destruição paulatina da possibilidade palestina. Então, não acho possível que uma mudança de governo em Israel simplesmente gere uma estabilidade no sentido da construção da paz, de um Estado palestino, livre, soberano. Acho que isso aí é mudança de regime, né? Mudança de regime do Estado de Israel, mudança de regime das relações entre Palestina e Israel. É uma coisa bastante mais profunda que se exige, que exigiria muita mobilização da comunidade internacional, muito mais do que existe hoje, além das mobilizações internas dentro de ambos os povos que ocupam lá o território. Mas é basicamente assim que eu vejo. Agora, o Elídio, chama atenção isso que você traz aqui para a gente, porque a gente sabe que o sionismo tem uma forte influência nos Estados Unidos, enfim, não por acaso o próprio Joe Biden foi outro que patrocinou esse processo de morticínio lá em Gaza. Como é que uma mudança, digamos assim, de discurso do Trump, meio que pressionando o Netanyahu a encontrar uma saída para esse processo, como é que isso pode repercutir em relação ao próprio Trump internamente? Porque o presidente dos Estados Unidos hoje é muito questionado lá nos Estados Unidos por uma série de medidas. Ele reduzindo o discurso, enfim, tentando ali buscar esse acordo, o fim do conflito. Isso não pode, conflito não, do morticínio, isso não pode, de alguma forma, repercutir mal para ele internamente nos Estados Unidos diante de toda a influência que o sionismo tem por lá? Vai depender muito dessa modulação de discurso que ele faça, né, de como ele consiga apresentar isso, mas não seria exatamente novidade uma afinidade até maior, mais orgânica entre o sionismo estadunidense e o Partido Democrata, né? Então, na verdade, não sei se o Trump tem exatamente tanto a perder assim, né? Como a Câmara perdeu de influência na comunidade árabe descendente, árabe simpatizante, por conta das posições do governo Biden sobre a situação, né? Então, não sei se ele tem tanto a perder assim. Sobre desgaste, torço sempre pelos desgastes do Trump. Quanto menos força ele tiver, melhor. Mas hoje é preciso que a gente encare o seguinte: ele é um presidente que depende relativamente pouco da opinião pública. Essa é uma questão também. As democracias ocidentais acreditam muito no freio, na capacidade de freio da opinião pública. E isso é muito relativo. Basta a gente ver a nossa experiência aqui no Brasil com Michel Temer, que tinha, 1% de apoio, e com 1% de apoio ele aprovou a reforma trabalhista, sindical, do ensino médio, né? Então, é um presidente que, em tese, não pode se reeleger, embora ele diga que não sabe, porque ele não liga muito para o que está escrito na Constituição, né? Mas é um presidente que, no sistema americano, em tese, não pode se reeleger, e é bastante arrogante. Claro que ele sabe, claro que ele recebe pesquisa todo dia, claro que ele tem um olho nisso, mas não é tão dependente do movimento imediato da opinião pública. Então, acho que com isso a gente também não pode contar. Tem tido um razoável apoio de outras instituições, tanto do parlamento, que não faz oposição suficiente a ele, no mínimo, não faz oposição a ele, né, coloca poucos freios, quanto da própria Suprema Corte, né? Não concordo que dê para dizer que exista uma maioria trumpista na Suprema Corte, mas existe uma maioria conservadora, que muitas vezes tem dado razão. Aliás, já durante o governo Biden, a Suprema Corte já dava razão às teses conservadoras em muitos temas. Então, ao contrário do que o Bolsonaro teve no Brasil, né, com a Suprema Corte colocando alguns freios em alguns temas dramáticos, né, nos Estados Unidos não tem acontecido isso. Agora, recentemente, a Suprema Corte, de alguma forma, com uma forma um pouco modulada, lá,
ela avalizou a utilização de uma legislação antiquíssima contra imigrantes que poderiam ser considerados como ameaça, e ela devolve isso para o Tribunal de Apelação, mas deixando que essa lei seja aplicada. Quer dizer, não é um contrapeso, né, à posição do Trump. Então, realmente, não contaria muito com, nesse momento imediato, não contaria muito com esses freios ao Trump, fora do movimento de massas, da opinião pública, que aí sim podem acontecer, são importantes, mas do ponto de vista institucional. Eu remeto aqui a uma entrevista relativamente recente da Kamala Harris, em que, ao contrário daquele discurso que é obrigatoriamente otimista dos estadunidenses em geral, dos democratas em particular, a gente está sempre tudo muito bem, indo para frente, melhorando, tudo está dando certo, a democracia americana, né? Ela se lamenta e ela fala: estou surpresa com a capitulação de tantos. Uhum. Kamala Harris falando em capitulação é um negócio preocupante. Então a gente tem que ter... Ela que foi firme, não capitulou nada na defesa do Estado de Israel durante a sua campanha, durante o genocídio, né? Capitulou, foi bem firme, né? Inclusive diante dos protestos lá na Convenção Democrata, ela dizia: vocês querem o quê, né? Então, veja você. Então, acho que é isso. Opinião pública, movimentos sociais. Os Estados Unidos tem movimentos sociais, gente. Para quem está nos ouvindo, tem luta ambiental. É notável, é muito interessante que tenha. Vamos intercambiar com eles, torcer por eles, né? Ver o que a gente consegue trocar aí em Belém. Então, avante os movimentos de resistência estadunidenses, porque eles existem e são importantes. Agora, do ponto de vista institucional político, aí eu acho que a gente tem que ser mais realista e mais cauteloso, porque dificilmente a gente vai ter grandes reações agora nesse início ainda de governo Trump, sobretudo essa primeira metade do mandato. Tá certo. Elígio, antes de a gente terminar aqui, só quero registrar mais uma mensagem vinda lá da Europa, agora. A Francis Mary Guimarães Nogueira mandando aqui desde Essen, na Alemanha, mandando um bom dia pra gente. Boa tarde para você, viu, né, o Francis? Muito provavelmente aí na Europa, aí na Alemanha, já devemos ter aí a tarde, não sei se são 3 ou 4 horas de fuso nesse momento, mas já deve ser tarde aí para vocês na Alemanha. Obrigado pela audiência. De vez em quando o Fabinho de Portugal também participa aqui com a gente do Faixa Livre. Faixa Livre sendo acompanhado de todos os lugares do mundo. Elídio, eu quero agradecer a tua presença aqui. Obrigado pela tua participação, falando sobre os temas importantes do cenário internacional. Em breve a gente volta a conversar aqui no Faixa Livre. Uma boa semana de trabalho para você. Eu que agradeço, Anderson. Vamos à luta. Parabéns mais uma vez por esse programa tão importante para a gente. E fico às ordens de vocês, dos seus ouvintes, tá bom? Obrigado, Elídio. Grande abraço, camarada. Até a próxima. Conversamos aqui com Elídio Marques, que é professor de Relações Internacionais lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ.